Lidar com expectativas não é nada agradável, principalmente quando elas não são correspondidas. E aí vem frustração, mágoa, rancor. E quando a gente precisa lidar com expectativas que não são nossas, por exemplo, de nossos familiares, e aí? Você sabe lidar com as expectativas dos seus familiares sobre você? Esse vídeo nós vamos conversar sobre isso. Eu me chamo Maylin, sou psicóloga, trabalho com saúde emocional e relacional e hoje eu quero te ajudar a lidar com as expectativas da sua família sobre você. Em primeiro lugar, eu quero te dizer que mesmo antes de você nascer, já existiam expectativas sobre você. No desejo de seus pais de ter um filho, no desejo da família, dos avós de ter um netinho. E aí já tem expectativas de como será essa criança. Então é inevitável. Antes de você nascer já existiam expectativas. E muitas vezes a criança nasce, são os pais que montam a criança, que vestem a criança, que educa do jeito que eles acreditam ser o certo educar. E com certeza nutrem expectativas de como será essa criança no futuro. É inevitável. Então, eu quero que você saiba que sempre haverá expectativas dos seus familiares sobre você. Não tem como sair disso. Então você vai precisar lidar com isso em algum momento da sua vida. O que acontece é que na maioria das vezes a criança vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai demonstrando seus gostos, seu temperamento. E aí os pais muitas vezes se deparam com algo muito diferente do que eles esperavam daquela criança. A criança não é tão quietinha como eu gostaria, a criança não é tão espontânea como eu gostaria. E muitas vezes existe um olhar de reprovação sobre aquela criança. E a criança já vai sentindo esse olhar de reprovação e muitas vezes, se for uma coisa constante, a criança não se sente amada pelos seus pais. Por exemplo, uma criança que percebe o olhar de reprovação dos pais, que brigam, que ficam de castigo, que deixa a criança de castigo, essa criança pode desenvolver aí uma necessidade de agradar aos seus pais. E aí busca de todas as formas corresponder essas expectativas como uma forma de receber o amor desses pais, que é absolutamente natural. Absolutamente natural, o que eu estou dizendo, da sobrevivência emocional dessa criança. A criança precisa do amor dos pais. É inevitável, ela vai querer o amor desses pais. E é muitas vezes na fase da adolescência onde esse laço ele se rompe, ele fica um pouco mais frágil, porque o adolescente ele já começa a andar pelo mundo, observar outras coisas, ter opiniões diferentes, conversar com amigos na escola, ver conteúdos diferentes, e então bebe de um universo que não é o universo familiar. E muitas vezes isso se choca mesmo com a família. Muitas vezes a família não aceita a opinião do adolescente e aí entra em conflito. O adolescente não quer seguir alguma carreira profissional que a família sempre desejou. E aí realmente cria aí uma confusão na família, brigas, discussões, que fica um ambiente bem complicado de lidar. E muitas vezes o adolescente se revolta sobre isso. Alguns de uma forma muito mais explosiva, outros de uma forma implosiva, dentro de si mesmo. E se à medida que a gente for crescendo, a gente não conseguir observar essas fases, observar as diferenças como algo natural do ser humano, como algo natural da vida, fica muito difícil conviver, a convivência familiar. O primeiro passo para você aprender a lidar com as expectativas da sua família, dos seus pais sobre você, é aceitando que você nunca
nunca vai conseguir corresponder a essas expectativas. Por quê? Porque você é um ser totalmente diferente da sua família. Tem opiniões, tem sua identidade, sua individualidade, sua intimidade. E tá tudo bem ser diferente. Você pode beber das fontes das crenças familiares, de outras pessoas, amigos, o que fizer sentido para você é seu, é você. Então aceita que você nunca vai conseguir corresponder às expectativas que seus pais depositam em você. Então, depois que você aceita, entende isso, você vai precisar fazer um trabalho um pouco mais complicado, que é conseguir identificar e separar o que é seu do que não é seu, do que vem dos seus familiares, dos seus pais. Por exemplo, as crenças. Existem crenças limitantes que a gente nos bloqueia diante da vida que não são nossas, que vêm da nossa família. E crenças, às vezes, enraizadas em gerações dos seus familiares. E aí fica muito mais difícil de dissociar. Então você precisa fazer um trabalho de identificação do que é seu, do que é escolha sua, do que é dos seus valores, dos seus gostos, do que não é seu. Entende? Porque aquilo que não é seu você precisa identificar, assimilar e absorver como seu, o que fizer sentido para você. E muitas vezes nesse trabalho você vai precisar de auxílio de um profissional. Aí você vai precisar de uma terapia para identificar, de um profissional com um olhar especializado para lhe ajudar a identificar. Porque quando a gente está mergulhado, a gente não consegue olhar, enxergar realmente aquilo que não é nosso. Então, a dica que eu dou também é você procurar um profissional para lhe ajudar nesse sentido. E o terceiro passo, depois que você aceita, depois que você identificou o que é seu, é simplesmente você autorizar você mesmo de ser você mesmo. Porque ninguém precisa dar autorização ou permissão para você ser quem você é. Não espere os seus pais gostarem de você ou aprovarem você para você ser você mesmo. Não espere. Se autorize a ser você mesmo e busque o suporte para você sustentar a sua decisão, a sua autorização. Você precisa se autorizar e não esperar por ninguém, por aceitação de ninguém. Quando você se autoriza, você decide: agora eu quero ser eu mesmo, eu vou viver a minha vida, eu não vou viver a vida dos meus pais. Eu não vou viver a vida dos meus familiares. Eu vou viver a minha vida fazendo as minhas escolhas. Quando você se autoriza, você também gera no seu campo uma autorização também dos seus pais. Porque a atitude tem que começar de você. Outra coisa, quando você se autoriza, você vai em busca. E a busca é para a vida inteira. Para a vida inteira, você vai estar buscando a você mesmo. Porque até mesmo você sendo você, você não é o mesmo nas diferentes fases de sua vida. Você tem um certo olhar e age de uma forma, depois você vai vivendo, vai lendo, vai encontrando pessoas, vai experimentando coisas que vai fazer você mudar em alguns sentidos. E aí você vai se redescobrir. Então, ser você mesmo é uma busca para a vida inteira. Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo, que curta, comente, compartilhe e esteja aqui nos próximos vídeos. Até logo!